Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos então para a aula hoje de sistemas de coordenadas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai introduzir agora, né, que realmente não faz parte inerentemente ou essencialmente, né, da estrutura do espaço-tempo de fundo, mas que vai ser bastante conveniente para a gente, e evidentemente a estrutura do espaço-tempo suporta essa estrutura adicional que a gente vai colocar, que é o conceito de sistema de coordenadas e o conceito induzido, que é o conceito de base coordenada, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Muito bem. Então tá, então hoje a gente vai falar sobre sistemas de coordenadas. Qual é a ideia, né? A ideia é a seguinte: até agora, o que que a gente tem feito, né? A gente tem o espaço-tempo de Minkowski, né? E se a gente quer tratar de eventos, localizar eventos nesse espaço-tempo para poder manipular em operações matemáticas, né? O que a gente tem feito até agora é lançado mão da estrutura do espaço-tempo de Minkowski como sendo um espaço afim e descrevendo esse ponto, né, ou localizando esse evento qualquer arbitrário em termos de um segmento orientado, né? Mas para isso, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher um evento de referência fixo, certo? A partir desse evento de referência, então, a gente consegue associar a cada evento do espaço-tempo um elemento desse espaço vetorial aqui, tá certo? Que no fundo, né, a gente não fica quer dizer, até agora eu tenho ficado, né, tá sendo, imagino, cansativo para a maioria de vocês. Eu tenho sempre feito questão, né, desse preciosismo de dizer, olha, o vetor vive no espaço V, aqui é o conjunto de pontos. Mas é comum, né, a gente representar aqui esse vetor como sendo o segmento orientado aqui que liga esses dois pontos, né? Ele localiza o evento P em relação a um evento fixo de referência qualquer, por exemplo, O, né? Quem faz isso é esse mapeamento psi-O, né? Muito bem. Só que, ainda assim, se eu quero realmente fazer contas explícitas, né, não só manipulações abstratas, mas contas explícitas, a gente é forçado a não só a fixar um evento de referência, mas nesse espaço vetorial V, fixar também uma base, né? Por quê? Porque é aí que a gente vai poder manipular, né, fazer contas concretas, porque aí a gente pode descrever esse meu vetor em termos de uma enupla, né, de números reais, que são as componentes do vetor, né, o que localiza um ponto arbitrário, numa base pré-determinada, numa base fixa, que aqui eu estou chamando de x'J, x'0, onde o J varia de 1, 2, 3, certo? Bom, qual o efeito disso? O efeito disso, basicamente, é que, então, para cada evento aqui, dado um evento de referência, cada evento é mapeado num vetor, que, por sua vez, escolhida uma base, é mapeado numa enupla de números reais, no caso de um espaço-tempo quadridimensional, numa quádrupla de números reais, que eu estou chamando aqui de S0 até SJ, certo? Então, o efeito líquido, e aí esse meu evento aqui, esse meu vetor S, né, SA, no fundo ele vai ser descrito por essa quádrupla de números reais, que são as componentes desse vetor na base pré-determinada, né? É evidente que se eu, mesmo vetor, se eu tivesse escolhido uma base diferente, teria dado origem a uma enupla diferente, a uma quádrupla diferente. Assim como o mesmo evento, se eu tivesse escolhido uma origem diferente, né, um ponto de referência diferente, teria dado origem a um vetor diferente, que por sua vez também daria origem a uma quádrupla diferente. Então a gente vê, né, que o mesmo vetor, o mesmo evento do espaço-tempo tem diferentes descrições dependendo de quais são essas convenções que a gente usa de origem, né, de evento em relação ao qual você vai expressar a localização daquele evento, e a base do espaço tangente a esse evento que você escolhe, certo? Mas o efeito líquido, o efeito, né, conjunto de tudo isso, é de prover, né, um mapeamento entre eventos e quádruplas de números reais. Então, dado um evento P, através, né, desse passo a passo, o efeito líquido final é que a cada evento eu estou associando, então, a uma quádrupla de números reais, que, qual é a interpretação dessa quádrupla de números reais? São as componentes do segmento orientado que localiza esse evento numa base pré-determinada, certo? Então, a gente acaba tendo o quê? A gente acaba tendo uma função, que eu estou chamando desse φ índice S, tá?
que atua, pega né, elementos do espaço-tempo, pega pontos, eventos, e leva nos números reais, tá? Isso já vai ser o conceito isso vai, né, ser um exemplo do conceito de coordenada. Só que nesse caso, essas coordenadas aqui, elas são especiais, e a gente vai ver por quê, tá? Bom, vamos lá, né? Quem que é, então? Então, eu não vou ficar escrevendo né? Então, o que dá a atuação desse FIES num elemento qualquer? Dá uma quádrupla de números reais, certo? E eu não vou ficar chamando de FIES de P, eu vou chamar de SMI, tá? Onde Mi varia de 0, 1, 2 e 3, tá certo? Que são os 4. Então, é uma notação um pouco imprecisa, né? Porque SMI, para cada Mi fixo, é apenas um número real. Mas quando eu deixar o Mi indicado apenas, né? SMI livre, né? Com esse Mi podendo assumir todos os valores, eu vou querer representar, dizer que isso, na verdade, é a quádrupla ordenada de números reais. S0, S1, S2 e S3. Então, isso aqui, né, é como se fosse, imagina que tem um parênteses aí, né, é um vetor linha de números reais, tá certo? S0, S1, S2 e S3, tá bom? Que é uma função do evento. Se eu mudo o evento aqui, muda qual vai ser a quádrupla ordenada que vai ser atribuída a esse novo evento, certo? Bom, e como que eu calculo, né? É a composição dessas funções, né? Então, esse psi-o vai me levar no vetor SA, tá certo? E quem é o SMI? São as componentes desse vetor SA nessa base. Se vocês lembrarem, né, lá do comecinho do curso, quando a gente falava de base de vetores e de covetores, lembra que uma maneira de você obter, né, uma expressão para componente de um vetor numa dada base, basta você atuar no vetor com os elementos da base dual, certo? Isso aqui, por definição, dá as componentes. Na verdade, não é bem uma definição, mas por construção dá, né, as componentes na base desse vetor, na base de vetores dual a essa base de covetores, certo? Então, essa é uma maneira de calcular, que, como eu acabei de dizer, é equivalente a dizer que esse cara aqui é a componente, né, na miésima direção, tá? Na miésima direção, né, na direção 0 ou na direção j, desse vetor aqui, certo? Então, essas duas coisas são equivalentes. SMI, que é o resultado dessa função, é a miésima componente do vetor SA na base que eu fixei aqui, e, portanto, o vetor em si eu posso escrever como sendo combinação linear dos elementos da base ponderados pelos componentes que a gente encontrou, certo? Bom, note o seguinte, né? Que vai parecer que mas isso é óbvio, sim, mas é que esse sistema de coordenadas, né, essa maneira de associar números reais a eventos, que é o que um sistema de coordenadas vai fazer, mas esse tipo de sistema de coordenadas aqui, que é induzido a partir da estrutura fim do espaço-tempo, esse sistema de coordenadas é especial, tá? E uma propriedade especial que ele satisfaz, que em geral não vai ser satisfeito pelos outros sistemas de coordenadas, é essa daqui, ó, que o vetor separação entre dois eventos, se eu pegar dois eventos aqui e pegar o vetor separação entre eles, tá? Ele pode ser calculado meramente pela diferença dessas coordenadas, certo? Pela diferença das coordenadas e aí combinação linear com os elementos da base, tá? E vem daqui, né? Se eu pego isso aqui vale para um evento P e isso aqui vale para um evento Q. Se eu faço a subtração, né? SA de Q menos SA de P vai ficar SMI de Q menos, vai ficar SMI de Q XMI A menos SMI de P XMI A. Como a base é única, é fixa, certo? É uma base fixa para expressar, para localizar todos os vetores, então a base você fatora e fica meramente a diferença das componentes, certo? O que é razoável. Numa base fixa, o vetor separação nada mais é do que as componentes do vetor separação. A leitura mais precisa as componentes do vetor separação são dadas meramente pela diferença das componentes dos vetores individuais, tá? Isso implica que, se eu for expressar, por exemplo, o intervalo invariante entre dois eventos P e Q qualquer, bom, lembra que o intervalo invariante, o que ele é? Ele vai dar a norma quadrada da separação entre os dois eventos, tá certo? Separação entre os dois eventos é esse ΔSA aqui. Então, eu tenho que pegar a métrica e calcular esse produto escalar aqui. Só que se eu substituo esse cara aqui, e lembrando que essa base é fixa, né? Ela é fixa,
Então, o GAB atuando no XA e no XB que vão ter aqui, vai me dar o Gemini, que são as componentes da métrica nessa base. Os componentes da métrica nessa base. Só que é uma base fixa e, portanto, isso aqui são coeficientes numéricos, não depende do ponto, porque a base é a mesma, é sempre essa base aqui que eu escolhi do começo ao fim para fazer todas essas contas. Então, isso aqui não necessariamente é aquela matriz diagonal menos 1, mais 1, mais 1, mais 1, só vai ser aquela matriz se essa base que eu escolhi for uma base tetrada, mas em princípio aqui está genérico, não precisaria ser uma base tetrada, tá? É uma base qualquer. Se é uma base qualquer, as componentes da métrica, da métrica de Minkowski numa base qualquer não é necessariamente menos 1, mais 1, mais 1, mais 1 diagonal. Mas o que quer que seja, é uma matriz numérica, tá? São números, são constantes. São constantes, tá certo? O que significa o seguinte, né? O intervalo invariante, se eu estou usando para representar os meus eventos, números reais, quádruplas reais, que foram induzidos, né, pela estrutura fim do meu espaço-tempo, então, o intervalo invariante entre dois eventos quaisquer é uma função quadrática da diferença das coordenadas, ou seja, desses números reais que eu estou usando para descrever os dois eventos, certo? Tá? Então, isso não vai ser geral, tá? São esses sistemas de coordenadas induzidos usando esse espaço vetorial aqui é que vão satisfazer essa propriedade. Esses sistemas de coordenadas, vocês podem dar um nó, a gente pode fazer, né, definir uma nomenclatura para eles, chamar ou de sistemas de coordenadas lineares ou de sistemas de coordenadas afim, né? Por quê? Porque é induzido pela estrutura afim, tá? Mas não é uma nomenclatura padrão, universalmente adotada, então a gente pode só, entre a gente aqui, né, chamar esses sistemas de coordenadas de sistemas de coordenadas afins, ok? Então, nesses sistemas de coordenadas afim, ou seja, nessa maneira de eu pegar eventos e dar nome a esses eventos, ou localizar eventos, descrever esses eventos através de números reais, de uma quádrupla de números reais, né? Se essa quádrupla de números reais tem a interpretação de serem as componentes do segmento orientado numa dada base fixa, então o intervalo invariante entre quaisquer dois eventos é uma função quadrática, né, da diferença das coordenadas desses eventos. Muito bem? Ok. Outra coisa que é bom notar é o seguinte, vamos calcular se eu pego a derivada desse vetor aqui, tá? Pega a derivada desse vetor em relação ao parâmetro, em relação a cada um daqueles números reais que eu estou usando para descrever o evento. Tudo bem? Tá? Notem o seguinte, né? Esse SA, o quê? Ele é o SMI na base XMI, certo? Mas a base XMI é fixa. Então, quando eu tomar essa derivada parcial aqui desse vetor em relação ao xmi, vai sobreviver quem? Vai sobreviver só, em relação ao SMI, desculpa, a componente, a miésima componente. Isso aqui vai me dar um vetor, porque eu estou pegando a derivada de um vetor, né, de uma função vetorial, de um campo vetorial. Em cada ponto aqui, isso aqui, o SA me dá em cada evento, certo? O SA é um vetor diferente, tá apontando né, tá saindo do O e vai até o vetor, o evento que eu estou escolhendo, certo? Então, é um campo vetorial, certo? Para cada ponto eu tenho um vetor diferente, tá? Se eu pego e derivo com relação à coordenada, pela própria expressão aqui, eu vejo que vai dar o próprio vetor da base, certo? Ou seja, essa é uma maneira da gente recuperar o vetor da base se eu souber a dependência desse meu vetor SA aqui, né, com essas coordenadas aqui, tudo bem? Para não ficar, a gente vai usar muito, tá, esses vetores obtidos dessa maneira. Então, para ficar uma notação mais compacta, é apenas uma notação, tá? A gente vai usar essa notação aqui, suprime o S, tá? Mesmo quando embaixo não for S, que a gente vai ver também um caso, tá? Mas suprime aqui o que você tá, né, o nome do vetor que você está derivando e coloca isso daqui. O Azinho em cima é só para dizer que isso daqui é um vetor, o Azinho, né, o índice abstrato. Um índice abstrato em cima significa que esse objeto é um vetor, e esse índice concreto embaixo só quer dizer assim, é um vetor para cada valor de μ que eu fixar. Então, eu tenho o del 0A, o del 1A, o del 2A e o del 3A. Então, eu tenho
para mi variando de 0 a 3, eu tenho 4 vetores aqui. Que nesse caso, quem são esses 4 vetores? Os 4 elementos da base. Tá bom? Como é que eu visualizo isso aqui, né? Bom, o que é eu pegar um vetor que está dando a posição de um evento, né, e derivar ele em relação a um parâmetro, tá? No caso, pode ser o parâmetro S0 ou o parâmetro S1. Significa o seguinte, né? Significa, uma coisa que é bom notar, né? Primeiro é o seguinte, esse reticulado aqui, R4, né, é muito mais fácil, do mesmo jeito que eu estou sendo preciosista, né, representando que o vetor, na verdade, ele não vive aqui, ele vive aqui, isso aqui também não é comum, né, não é o jeito mais prático de você representar. O mais prático de você representar, na verdade, é assim, né, isso daqui, essa grade eu coloco aqui, tá certo? De maneira o quê? De maneira que aqui está uma unidade do XJ, aqui está uma unidade do X0, tá certo? E isso daqui, então, está sendo negável. Eu vou falar, mas isso aqui tá ortogonal, aqui não está ortogonal. Não, aqui não está ortogonal, isso aqui não tem nem noção. Aqui, em princípio, eu não estou nem deixando claro qual é a noção de produto interno, eu só estou pegando eixos ordenados, né? Eixos coordenados, tá certo? Direção SJ, direção S0, tá? Mas quando você vai fazer no espaço-tempo, né? Então, esse ponto está sendo levado aqui no zero. Por quê? Porque esse ponto, o O, pelo psi-O, é levado no vetor nulo, e o vetor nulo tem componente zero em qualquer base. Então, está aqui. Aí, sei lá, o evento P por esse processo aqui, está vindo para cá, tá certo? Está dando esse vetor, que nessa base escolhida, sei lá, está dando um pouco mais de 1 aqui na unidade 0, na direção 0, e um pouco mais do que 2 na direção J. Então, um pouco mais do que 1 na direção 0, um pouco mais do que 2 na direção J. Beleza, localizo ele aqui. Esse evento aqui, por exemplo, né, ele está onde? Esse evento seria aquele que teria vindo parar bem aqui, tá? Que estaria associado, desculpa, a esse vetor aqui, certo? Que é um vetor da base. Então, a componente dele é 0 na direção 0 e 1 na direção J. 0 na direção 0, 1 na direção J. Então, ele está aqui. Então, repara que esse evento aqui, né, estaria associado a esse. E assim por diante, tá certo? Então, é mais prático eu pegar isso daqui e colar aqui, certo? Bom, e aí fica mais fácil visualizar quem são esses vetores. Se eu pego o vetor posição, né, que está localizando o evento, e eu derivo ele parcialmente em relação a um dos parâmetros, bom, primeiro, eu posso considerar que esse vetor aqui, né, ele é função de P, do evento, certo? Só que se eu pegar a inversa aqui, ó, se eu pegar essa função inversa, φ de S a menos 1, o que ela faz? Ela pega quádrupla de números reais e leva em eventos, né? O FIES a menos 1, ele pega quádrupla de números reais e leva no evento que está sendo localizado por aquele valor de quádrupla de números reais. E aí, se eu aplico psi-O, vai me dar o vetor SA associado àquele evento, que por sua vez estava associado àquela quádrupla de números reais xmi. Ou seja, em outras palavras, eu posso considerar que esse meu vetor SA, na verdade, ele é uma função de 4 variáveis reais, por essa composição, né? Então, por essa composição aqui, φS a menos 1, não, psi-O composto com φS a menos 1, me dá um vetor S, azinho, que é não mais função do evento, mas é função das coordenadas, certo? Dos números reais, da quádrupla de números reais. De modo que, se eu tomo a derivada, o que isso está me dizendo, né? Eu tenho um vetor que está localizando os eventos. Quando eu tomo, por exemplo, a derivada em relação a x0, o que estou fazendo? Eu estou vendo como que esse vetor aqui muda quando eu mantenho todos os S, não x0, né? Em relação a S0, desculpa. Então, quando eu derivo esse vetor aqui em relação a S0, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo como que esse vetor vai mudar se eu mantiver todos os SJs constantes e só variar o S0, né? Da taxa de variação do vetor SA quando eu vario o S0. Mas quando eu vario o S0, né, quando eu vario aqui o S0, ó, é como se eu estivesse andando para cá, se esse evento está sendo mapeado aqui, um evento vizinho só um S0 um pouquinho maior, vai ser mapeado na direção que o S0 cresce aqui, tá certo? E é isso que, de fato, que esses vetores aqui dão. Então, esse daqui é o vetor del0A. Ele está me dando a taxa de variação do vetor posição, né, em relação a O, mas quando eu vario,
quando eu vario só o S0, mas quando eu vario o S0 a partir do evento P, ou a partir de S_mid P, no fundo eu estou andando para cá. Então, esse é o vetor S0. E quem é o ΔJ? Bom, o ΔJ é o contrário, eu mantenho o S0 fixo e vario só o SJ. Certo? Se eu variar só o SJ, estou vindo para cá. Então, nesse meu gráfico aqui, eu estaria vindo para cá. De novo, esses vetores, a rigor, vivem aqui, tá certo? Porém, eu estou representando eles pontilhados aqui, tá? E nesse caso, notem, dá exatamente a base original. Tudo bem? E como consequência disso, notem o seguinte, se eu tomar mais uma derivada, ó, se eu tomar a derivada agora desses vetores aqui, tá? Porque isso daqui eu posso fazer para cada ponto, eu posso tomar a derivada calculada nesse ponto, e aí vai me dar um vetor para cá, um vetor para cá. Posso calcular a derivada calculada essa derivada aqui, né? Nesse ponto, aí vai me dar um vetor para cá e um vetor para cá. Sempre está me dando o mesmo vetor. Porque, né? Estou vendo dessa expressão aqui, está dando sempre a mesma base, e essa base é fixa. E, portanto, se eu tomar a derivada, se eu perguntar como que cada um desses vetores muda quando você muda o ponto. Bom, não muda, tá certo? Então, notem essa propriedade importantíssima, importantíssima, que é característica desse tipo de sistema de coordenadas, né? Ou desse tipo de base induzido por esse sistema de coordenadas, quando o sistema de coordenadas é afim, ou seja, induzido por componentes, são as componentes do segmento orientado que localiza aquele evento em relação a um evento fixo e a uma base fixa, tá? Muito bem. Mas o efeito líquido, então, qual foi? Foi pegar eventos e levar em números reais, certo? Ah, e isso aqui, o fato de não variar, é porque basicamente qualquer ponto, então, que você faça essa conta, vai dar exatamente a mesma base. Tudo bem? Muito bem, qual é a ideia de sistemas de coordenadas em geral? Aqui a gente viu um caso, a gente viu que a estrutura afim do espaço-tempo, ela pode ser usada para induzir o mapeamento entre pontos do espaço-tempo, eventos, e enuplas reais, quádruplas reais. Porque é com com esses números reais que você vai fazer a conta, certo? Só que aqui ainda a gente está num caso muito particular, no qual eu ainda estou fazendo uso muito pesado, eu estou fazendo uso muito pesado da estrutura fim, porque eu estou escolhendo um evento, estou usando o segmento orientado, aí no espaço tangente eu escolho uma base, e aí eu computando essa base é que eu induzo quais são os 4 números reais, porque são as componentes daquele vetor, daquele segmento orientado naquela base, certo? Bom, a ideia de generalizar o conceito de sistema de coordenadas, ou a ideia de sistemas de coordenadas, na verdade, é tirar a dependência da estrutura fim do espaço-tempo. Tá? Tirar essa dependência, ou curto-circuitar, né? Não fazer uso da estrutura fim, pelo menos não explicitamente. Então, ó, já eliminei aqui se eu tiro a necessidade de escolher uma base de referência, acabou aquele mapeamento, eu não tenho mais mapeamento do espaço V em R4, certo? Mas eu não vou nem usar o espaço tangente, não vou nem usar a noção de espaço tangente, tá? E a ideia é fazer aquele efeito, propor, né, um mapeamento que faça aquele efeito líquido de pegar eventos e levar em quádruplas reais, mas sem passar pela estrutura fim. Então, a ideia é dar, né? Dar, não necessariamente não necessariamente esse mapeamento vai ser válido para todo o espaço-tempo, você talvez tenha que quebrar em regiões, tá? Mas a ideia é, pelo menos numa região envolvendo, né, numa região de interesse, num ponto pertencente a essa região, né? Ou nessa região, a ideia é pegar e propor, dar à mão, né, um mapeamento que pegue eventos contidos nessa região e levem numa região do R4, né? Ou seja, de enuplas reais. Tá? Repara que sem passar pela estrutura de espaço vetorial, sem escolher aqui obrigatoriamente um evento de referência, nada disso. Eu estou dando a função, é como se eu estivesse dando a função que pega pontos aqui e leva em quádruplas reais, tá certo? Então, né, esse A aqui é um subconjunto de M, poderia ser o espaço-tempo inteiro, poderia ser, mas em geral, né, não precisa, tá? E esse B é também um subconjunto do R4, não necessariamente vai para R4 inteiro, tá? Mas vai ser mapeado, então uma região de M vai ser mapeado numa região do R4, tá? Só que não é qualquer função que você pode aceitar para fazer isso daqui,
tá? Ela tem que ter algumas boas propriedades mínimas. Quais são essas boas propriedades mínimas, né? Ah, só também questão de nomenclatura, do mesmo jeito que aquele φs de P, eu não ia chamar de, não ia ficar escrevendo φs de P, mas eu chamei de um S-mi de P, agora eu vou chamar de x-mi de P. Então, o S, normalmente, eu vou tentar, pelo menos, usar o φs quando eu estiver falando de sistemas de coordenadas afins, tá? Ou lineares. E o φ de x, ou φ de x', φ de x til, essas coisas, variações, né, desse índice, vão ser para sistemas de coordenadas arbitrários, tá? Ou sistemas de coordenadas que não necessariamente são sistemas de coordenadas afins. Muito bem, mas aí então eu também não vou ficar escrevendo φx de P, mas eu vou escrever xmi de P. Por quê? Porque são os 4 números reais. Então, de novo, aqui vocês têm que interpretar esse xmi de P como sendo uma quádrupla de números reais, tá? Um para x0, x1, x2, x3. Tudo bem? Muito bem. Mas quais propriedades essa função tem que ter? Primeira coisa, ela tem que ser bijetora, certo? Para ser um bom sistema de coordenadas, porque a ideia é você localizar pontos, né? E você não quer correr o risco de ter um valor de coordenada que você não sabe se veio de um ponto ou de outro. Então, tem que ser bijetora, tá? Então, eu não posso pegar 2 pontos aqui e levar na mesma quádrupla real para ser um bom sistema de coordenadas. Tudo bem? Bom, e também, né, para ser bijetora não basta isso, essa é a injetividade, mas tem também que ser sobrejetora, mas a sobrejetividade você sempre pode restringir, né, você sempre pode restringir o contradomínio a ser a própria imagem da função, que aí se ela for injetora e você restringiu o contradomínio a ser a imagem, isso já torna ela bijetora de cara, né? Só que não é só isso também, além disso tem mais duas propriedades. Essa função φ de x ela tem que ser contínua, e a inversa dela, porque ela tem inversa, né, se ela é bijetora, também tem que ser contínua, tá? Nas notas de aula eu faço algumas observações mais técnicas do que isso significa, né, mais precisamente, né, como definir continuidade nesse espaço de funções que pegam, né, que vão do espaço-tempo no R4, mas aqui, assim, eu só vou, né, não vou entrar em detalhes aqui, porque a ideia, basicamente, é que você preserva uma certa noção de proximidade, né, de vizinhança de eventos, tá? Então, essa é a noção de que você impor que φ de x e φ de x a menos 1, né, então essa função, ela é contínua, e a função que pega quádruplas reais e leva, né, e leva no evento que tem aquelas coordenadas, né, são funções que preservam proximidade entre pontos, tá? Num sentido grosseiro, né, topológico da palavra, tá? Então, de novo, nas notas de aula, isso está feito está falado, né, afirmar ou fraseado com mais precisão, mas aqui para a gente a ideia, não é o ponto realmente a gente ficar se preocupando com isso, até porque a gente vai impor uma condição tão mais forte que essas condições aqui já vão ser satisfeitas de cara, as continuidades aqui já vão ser satisfeitas de cara. Tá? Muito bem, de novo, né, como eu disse, embora eu tenha feito questão de desenhar aqui o R4 separado do M, a ideia é, olha, uma vez que eu tenho isso daqui e essa função tem uma inversa, né, no fundo isso daqui são o quê? As chamadas curvas coordenadas, né? São aquelas curvas parametrizadas por um valor do parâmetro, por exemplo, x0, essa curva aqui seria parametrizada por x0, né, onde todos os outros parâmetros, x1, x2, x3, são mantidas constantes. Essa aqui seria, por exemplo, a curva x1, né? Então, aqui ao longo dessa, o x0, o x2 e o x3 é constante, e só o x1 varia, né? Então, são as chamadas curvas coordenadas. E essas aqui são as imagens inversas, né, dessas curvas coordenadas. Se eu pego φ de x a menos 1 dos pontos que compõem essa curva, sei lá, talvez venha cair aqui, sei lá, tá? Se eu pego φ de x a menos 1, né, desses pontos, eu estou pegando, no fundo, todos os eventos cujas coordenadas caem aqui. Tem todos eles o mesmo valor de x0, x2, x3, e só muda o valor de x1, certo? Então, sei lá, talvez dê essa curva aqui, certo? E assim por diante, tá? Muito bem. Como eu disse, né? Então, se você só olhar essas propriedades, o FIDS, aquele FIDS que a gente falou no slide anterior, satisfaz todas essas propriedades. Em particular, ele é definido em todo o espaço-tempo e mapeia o espaço-tempo inteiro no R4 inteiro, tá? Mas é um caso particular. E não só particular, mas especial, tá? Especial por conta daquelas propriedades que a gente vai ver que esses genéricos não necessariamente satisfazem, tá?
Bom, e como eu disse, né, a gente vai impor uma condição adicional. Já que FIES, aqueles lá induzidos pela estrutura FIM, eles são sistemas de coordenadas, eles satisfazem a condição de se dar um sistema de coordenadas. E como eles são especiais, o espaço de Minkowski viabiliza a estrutura fim do espaço de Minkowski, possibilita que haja esses sistemas de coordenadas particulares e especiais, a gente vai impor que a gente só vai trabalhar com sistemas de coordenadas que sejam o que se diz compatíveis com aquele sistema de coordenadas afins. Tá? E qual é a noção de compatibilidade? Eu vou enunciar ela, né, algebricamente, depois a gente vê o que isso significa. A noção de compatibilidade significa o seguinte: se eu pegar a função φ de x a menos 1, que, portanto, pega elementos aqui do B e leva em eventos, e aí eu uso um sistema de coordenadas afim para mapear esse evento numa quádrupla de números reais, o que isso vai acabar me dando? Isso vai acabar me dando uma função que pega números reais, quádrupla de números reais, e leva numa quádrupla de números reais, que são os SMI, certo? Então vai me dar um SMI de x alfa, ou um SMI de x qualquer índice, certo? Vai me dar 4 funções, que são os 4 SMIs, S0, S1, S2, S3, em função de 4 variáveis que seriam x0, x1, x2, x3. Tudo bem? E a ideia é que essa função, essas 4 funções, né, elas tenham que ser funções suaves, ou seja, infinitamente diferenciáveis, e tem a inversa, ou seja, eu também posso escrever xmi como função dos S-nis, tá certo? E essas funções inversas também são suaves. Então, é isso que significa a condição de compatibilidade, tá? Bom, visualmente, né, pictoricamente, o que significa? Significa o seguinte: olha, se eu pegar, né, quem é um FIES? FIES, e isso tem que ser válido para qualquer FIES, ou seja, para qualquer sistema de coordenadas induzido pela estrutura afim. Significa o seguinte: qualquer que seja o O que você escolha, nem precisa pertencer a esse domínio aqui, tá, da função φ de x, nem precisa. Qualquer que seja o evento de referência que você escolha, você vai poder localizar esse evento usando um segmento orientado, certo? E aí, escolhe uma base, né? Então, aqui, repara que eu nem estou mais desenhando separado o espaço vetorial, veja, estou colocando tudo aqui, tá? Só vou desenhar o R4 separado, tá? Mas escolhe uma base agora, né? Então, está aqui. Com essa base, isso me induz, então, né, através daquele que a gente viu no slide passado, isso me induz um mapeamento que pega eventos e leva em quádrupla de números reais, certo? Então, por exemplo, esse evento aqui, pela estrutura escolhido, esse evento O de referência vai me dar esse segmento orientado, que escolhida essa base vai me dar o quê? Vai me dar uma componente, sei lá, 3, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 4 e pouco, né, na direção J. Então, 1, 2, 3, 4 e pouco na direção J, e 1, 2 e pouco na direção 0. 1, 2 e pouco na direção 0. Está aqui, tá? Então, esse é o evento SMID-P, tudo bem? Feito pelo mapeamento FIS. E aí, aqui eu já escrevi, então, aqui, né, repara que eu estou usando a base para construir aqui meu reticulado, certo? Esse é um sistema de coordenadas afim, esse laranja aqui é um sistema de coordenadas afim, certo? Então, o que eu estou exigindo? Eu estou exigindo que essa função aqui, ó, que pega, né, que faz isso daqui, pega elementos daqui, através dessa função, leva para cá, leva para o A, e aí, usando o φ de S, leva em φS de A. Certo? Então, isso aqui é essa função aqui, que é tudo isso daqui, mas é essa função composta, φ de x a menos 1, né? φS é composto por φ de x a menos 1. Essa é a função que tem que ser, então, suave, tá? Ou seja, como que o SMI depende de xmi, ou como que o SMI depende de x alfa, né? Usa para não repetir indevidamente o mesmo índice, é uma função suave. Cada um deles é uma função suave, tá? Notem, né, que o B é um subconjunto de R4, e o FIES de A também é um subconjunto de R4. Ou seja, eu estou exigindo uma condição de suavidade, ou seja, de diferenciabilidade infinita, né, entre funções de Rn e Rn, né, que aí cai em cálculo 2, né, são condições de cálculo 2, tá, funções de N funções de N variáveis, tudo bem? O que importa é que são funções que você pode tomar quantas derivadas você quiser, que não vai ter problema, tá?
Então, de novo, né, na prática, o que isso significa? Significa, então, que essa função, SMI de x-alfa, né, é uma função infinitamente diferenciável. Ou seja, os sistemas de coordenadas que são compatíveis, né, com a estrutura afim do espaço-tempo, são aqueles que, se eu expressar as componentes do segmento orientado, né, de um segmento orientado, usando uma base qualquer e um ponto de referência qualquer, essas componentes, né, que localizam os eventos sempre vão ser funções infinitamente diferenciáveis das coordenadas que você escolheu usar. Certo? Então, as componentes dos segmentos orientados que localizam os eventos, se você escolher usar, né, segmentos orientados para localizar os eventos, você sempre vai ter funções suaves das coordenadas que você está escolhendo. Tá? Isso não quer dizer que você vai usar, né? Então, repara a evidência, você vai falar, não, mas se eu já escolhi um sistema de coordenadas, por que eu vou usar 2? Não, você não vai usar 2 via de regra. Isso aqui é só uma condição de compatibilidade, para garantir que algumas operações que a gente vai fazer adiante, elas são bem definidas, tá certo? E uma delas já vem de cara. Vamos fazer de novo aquele procedimento de tomar a derivada do vetor posição, do segmento orientado, né, desse SA aqui, tomar a derivada, só que agora, em vez de tomar a derivada em relação às coordenadas afim, vamos tomar a derivada em relação às coordenadas que a gente está interessado, essas coordenadas arbitrárias. De novo, né, derivar SA em relação a xmi, né, lembra que o SA, ele era... deixa eu só... Qual a interpretação, né? Qual a interpretação disso? Eu tenho que pegar aqui o SA, que está aqui, e ver como que ele vai mudar se eu variar o xmi. Pega o x0, por exemplo. Então, eu estou aqui. Se eu andar na direção x0, eu estou andando para cá, certo? Que aqui significa que eu vou estar andando para lá. Ou seja, então, esse vetor aqui, né, que dá a taxa de variação do vetor posição quando eu vario um dos parâmetros, ou x0, ou x1, ou x2, ou x3, vai me dar, por exemplo, esse vetor. Esse aqui vai ser o del0. Ele está dando a direção a partir daquele evento ao longo da qual a coordenada x0 cresce, certo? Quem vai ser o del j, desculpa, o del j a partir daquele evento, vai dar a direção ao longo da qual a coordenada xj cresce. Tudo bem? São esses vetores aqui, tá? Só que a gente pode, fazer uma regra da cadeia aqui, e aí a gente vai usar para o fato de que, olha, a relação entre as coordenadas afim, né, e as coordenadas arbitrárias são funções suaves, né? Então, em particular, ela é uma vez diferenciável e contínua, né? E, portanto, então eu posso tomar a derivada e aí vale essa regra. Aqui eu estou fazendo só a regra da cadeia, ó. Do mesmo jeito que eu posso considerar que o SA ele depende de xmi, eu também posso considerar que o SA depende de SMI, certo? E aí eu estou fazendo aqui uma regra da cadeia, né? Só estou usando letra diferente aqui, né, do Mi, para não ficar em devida convenção de Einstein. Só que aqui tem convenção de Einstein, para dar a regra da cadeia, né? Então, a derivada de SA em relação a xmi é a mesma coisa que eu derivo SA em relação a S-alfa e derivo S-alfa em relação a xmi. Certo? Só que isso daqui, né, é o quê? A gente calculou. Como esse S aqui é o sistema de coordenadas afim, quando eu tomo essa derivada aqui, eu obtenho aquela base original, fixa, igual para todo mundo. Certo? E aí isso daqui está me dando a relação entre a base... está me dando a relação entre esses vetores, ainda não provei que é uma base. Está me dando a relação entre esses vetores, que vão dar 4, em princípio, porque eu vou ter, para mim, igual a 0, 1, 2 e 3, então eu vou ter um conjunto de 4 vetores aqui eu estou representando só 2, evidentemente, tá certo? E essa conta aqui me dá a relação com a base do sistema de coordenadas afim, certo? E isso daqui é o quê? Isso aqui vai dar uma matriz numérica, né? Ou vai dar... é a derivada da dependência do SMI com relação ao X, ou do S-alfa em relação a XMI. Certo? É como que essas coordenadas, ou essas componentes, né, que também são as coordenadas, dependem dessas coordenadas. Tá bom? Que, em princípio, mais uma vez, são funções infinitamente diferenciáveis. Tá? E isso aqui, então, se eu calcular isso em cada ponto, no ponto P, então, isso aqui vai me dar uma relação. Aqui está a minha base original, então é essa relação aqui que vai me dizer, né, como que o del0 se escreve em termos de xj e x0,
como que o del J se escreve em termos de xj e x0. Se eu calcular isso em outro ponto, e uma coisa que é importante notar, e aí eu deixo para vocês, né, os mais interessados mostrarem, é que o fato de que isso daqui é diferenciável em particular, e tem inversa, e a inversa também é diferenciável, implica que, que essa combinação linear aqui, tá? Ela é uma combinação, que esses 4 vetores, né, obtidos por essa combinação linear dos elementos da base, esse xmi a aqui é a base por construção, tá certo? O fato de que esse S aqui, essa função, ela é inversível, né, e ela é suave, ou pelo menos tem derivada contínua, que é o que importa, e a sua inversa também, garante que esse conjunto de 4 vetores também é linearmente independente, tá? Também é linearmente independente. Uma maneira de ver isso é mostrar que a matriz desses coeficientes aqui, ela é inversível, e se ela é inversível, eu posso inverter essa relação e expressar o x, a base original, essa base aqui, em termos desses 4 vetores. Bom, mas se eu consigo expressar a base em termos desses 4 vetores, é porque esses 4 vetores também são formam uma base, tá? Ou seja, então, isso garante, né, que isso garante que eu tenho uma base para, eu tenho, né, que esse procedimento, embora, né, quando eu tomo essa derivada, não dá a base do sistema de coordenadas afim, e nem teria por que dar, porque esse sistema de coordenadas ele é definido por si só, né? Então, não teria por que dar de um sistema de coordenadas afim. Mas é uma base, então essa é uma maneira, dado um sistema de coordenadas genérico, arbitrário, desde, né, de que satisfaça essas condições mínimas aqui, tá certo? Isso é um jeito de você, dado um sistema de coordenadas, obter uma base, tá? Essa base, obtida dessa maneira, é chamada de base coordenada, porque ela é uma base obtida a partir de um sistema de coordenadas. Ela é uma base que, ponto a ponto, essa base dá informação de como que, a partir daquele ponto, quais são as direções e os sentidos ao longo das quais cada uma das coordenadas cresce, tá? É essa a informação que a base coordenada dá para a gente, tá? Então, nesse outro ponto, né, só ver aqui pelas figurinhas que eu fiz das curvas coordenadas que vocês meio que conseguem visualizar qual é a cara, né, da base coordenada em cada um desses eventos. Embora não esteja claro aqui, elas podem ser diferentes, né, porque repara que essas curvas coordenadas, elas não precisam mais ser linhas retas como são as curvas coordenadas do sistema de coordenadas afim, certo? De um sistema de coordenadas arbitrário, não, esse mapeamento aqui, ele satisfeita essa condição, de resto ele é genérico. Então, as curvas coordenadas não precisam dar linhas retas aqui no espaço-tempo, tá? E se não precisam dar linhas retas aqui no espaço-tempo, então os vetores da base que indicam a direção, né, são tangentes às curvas coordenadas, eles não vão ter necessariamente a mesma direção e nem o mesmo modo, nem mesmo tamanho, né? Tá? Ou seja, a base coordenada pode mudar ponto a ponto. E como que a gente vê isso? É só tomar a derivada dessa expressão aqui, né? Toma a derivada aqui em relação a qualquer uma das coordenadas, né? Se eu tomar a derivada aqui, o que vai acontecer? Vai atuar aqui, certo? Esse x aqui, ele não depende, ele não muda. Esse x aqui é o mesmo. Em todos os pontos, ele é igual, certo? Tá? Porém, né, aqui vai atuar a derivada nesse cara. E aí eu vou ter a segunda derivada dessa função em relação às suas variáveis. Daí de onde a gente vê o seguinte, se esse SMI não for uma função apenas linear das novas coordenadas, né, então essa segunda derivada aqui não necessariamente vai dar zero, o que diria então que a derivada, né, da base coordenada, quando você muda, quando você anda, que pega pontos diferentes, a derivada não é zero, o que significa que a base coordenada ela pode mudar ponto a ponto. E daí vem, então, a motivação do nome sistema de coordenadas linear, né? Porque se eu pegar um sistema de coordenadas que se relaciona linearmente com esse sistema de coordenadas aqui original, induzido pela estrutura afim, aí eu tenho que, não, a base é constante, né? E se você for ver quais são os sistemas de coordenadas, são justamente aqueles que são induzidos por algum evento O escolhido em algum lugar e a base escolhida em algum lugar também, de alguma maneira também, tá?
Mais uma coisa importante, que era válido para sistema de coordenadas afim ou linear e não é válido em geral para sistema de coordenadas arbitrário, é isso daqui, ó. Notem que o vetor, né, o vetor aqui o segmento orientado que eu estou usando para localizar o meu evento em relação a um evento de referência qualquer, ele não é dado pela coordenada, né, pela combinação linear dos vetores da base coordenada com os coeficientes sendo as coordenadas ponderando. Não é, ou seja, é verdade que assim, esse SA é S0 vezes o X0 mais SJ vezes o XJ. É verdade. Para o sistema de coordenadas afim, isso vale. Só que não é verdade que ele é um X0 na direção do vetor del0 mais um XJ na direção do vetor del-J. Não é verdade isso. Tá? Não é. Vai falar, mas por que não é? Na verdade, simplesmente porque não tem nada, não tem como você mostrar que isso é verdade. No caso do sistema de coordenadas afim, a gente mostrou que aquela igualdade era válida, tá? No slide anterior. A gente mostrou que SA de P é SMI de P, XMI A, que aí não precisa nem botar em P, porque é igual em todos os pontos. Lá a gente mostrou essa igualdade. Aqui nem tem como mostrar, tá? Então, em geral, não é verdade. Tudo bem? Ok. Até porque, né, notem que ó, esse vetor aqui, né, eu poderia ter pegado o mesmo vetor segmento orientado, ou seja, o mesmo evento e o mesmo O de referência, e ter mudado o sistema de coordenadas aqui de maneira a mudar completamente qual é a cara desses vetores da base, tá? Então, é muito independente, né, a orientação dos vetores da base aqui em relação à escolha do O, para que realmente houvesse um vínculo entre como que eu expresso esse vetor aqui em termos dessa base, tá bom? Então, não tem isso em geral. Vamos dar um exemplo, vai, para ficar a coisa mais concreta. E aí, para ficar a coisa mais concreta, vamos para E2, tá? Espaço euclidiano bidimensional. Porque essa ideia de sistema de coordenadas, eu até peço desculpas, né, se vocês estão entediados com a aula, porque realmente é uma coisa, sistema de coordenadas é uma coisa que a gente usa desde Física 1, tá certo? Na verdade, a gente usa provavelmente desde o ensino médio. É que nunca é colocado nesses termos, né? Então, aqui eu só estou sendo, né, preciosista aqui demais, talvez, mas para deixar claro onde as coisas vivem, né? Mas, tá? Então, vamos aqui para um caso concreto, né? Tem um E2, tem um evento P lá qualquer. E eu vou definir um sistema de coordenadas polar. Qual a ideia do sistema de coordenadas polar? Eu vou usar dois números para caracterizar, para localizar esse evento P. Um deles é a distância que ele está, a distância geométrica que ele está de um dado evento de referência qualquer. Aí você fala, mas então você está usando o sistema de coordenadas afim, porque você está usando um ponto de referência. Não, é que o sistema de coordenadas polar, ele de fato tem um ponto privilegiado, que é o centro do sistema de coordenadas polar, tá certo? Então, tem nada a ver com a estrutura fim, tá? A gente não vai fazer uso nesse primeiro momento da estrutura fim para definir o sistema de coordenadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir um ponto de referência qualquer e eu vou medir a distância que esse evento P está de O, né? Então, essa vai ser a coordenada que eu vou chamar de R. Então, o que são coordenadas de R fixo, né? São circunferências em torno de O, certo? Então, eu vejo aí, faço circunferências equidistantes com uma unidade cada, e aí eu vejo em qual circunferência cai o meu evento, e isso vai me dar a coordenada R desse evento. A outra coordenada é uma coordenada angular, tá certo? Eu adoto uma semirreta de referência, e a partir dessa semirreta, né, usando a regra da mão direita, eu vejo o ângulo que o segmento que liga o ponto de referência ao meu evento de interesse, meu evento arbitrário, o ângulo que essa direção faz com esse eixo de referência, certo? Ou seja, e portanto, então, eu vou chamar essa coordenada de θ, e θ igual a constante, então, vamos dar semirretas, né, partindo ali da origem, certo? Tudo bem? Eu estou desenhando aqui já as curvas coordenadas, né? Mas na prática, o que isso, no fundo, né, conceitualmente, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um evento e estou mapeando num par ordenado, R θ, certo? Onde o R, evidentemente, por definição, eu defini que essa minha coordenada R é a distância que o meu evento está, que o meu ponto está de um ponto de referência. Bom, distância, evidentemente, só pode ser positiva. Então, se aqui está o 0, 0, né? Eu representei aqui só com 1, 0, mas subentende ser 0, 0. Então, o R, evidentemente, está daqui para cá.
certo? Que é a minha coordenada x1, então, tá? Minha coordenada x1 não é x a primeira, certo? É o nome da coordenada, x1, mas que eu vou chamar de r, porque é o comum no sistema de coordenadas polar. E o meu x2 eu estou chamando de θ, né? Não é x ao quadrado, certo? É x2, é a segunda coordenada, eu estou chamando de θ. E aí, né, para dar o plano inteiro, eu posso fazer tanto de 0 a 2π, como eu posso fazer de menos π a π, e assim por diante, tá certo? Então, cobrindo aqui um intervalo de 2π, eu consigo cobrir o plano inteiro, tá? Então, vamos supor que aqui seja menos π, por exemplo, e aqui mais π, tá? Então, me dá essa região aqui. Eu estou conseguindo pegar todo, né, aparentemente, depois a gente vai ver se é todo mesmo, né? Está pegando aparentemente todo o plano aqui e está mapeando aqui nessa região do R2, certo? Muito bem. E daqui já dá meio que... e aí, por exemplo, então, né, esse evento P, por exemplo, sei lá, ele está na R1, 2, 3, então R1, 2, 3, beleza, e θ igual a 1, 2, θ igual a 1, 2, tá aqui, beleza? Então tá aqui, né, nesse valor de θ e nesse valor de R, beleza. Qual a cara da base coordenada, né, associado a esse sistema de coordenadas? Lembra, a partir de cada ponto, a base coordenada dá informação de para onde cada uma das coordenadas está aumentando, certo? Então, a partir desse ponto, para onde a coordenada R aumenta e mantém o θ fixo? Bom, na direção radial para cá. Então, está aqui, esse é o ΔR. A partir desse ponto, para onde que só a coordenada θ aumenta e o resto fica fixo? No caso, o resto só é o R. Bom, vai dar uma coisa tangente a essa circunferência. Está aqui, certo? Se eu pegar em outro ponto, claramente, vai dar uma orientação diferente, certo? Se eu pego, inclusive, e repara que, embora o ΔR tenha sempre o mesmo tamanho, o Δθ não tem sempre o mesmo tamanho, porque notem, né, que para a mesma variação em θ, né, para uma mesma variação em θ, o quanto fisicamente, a distância física, né, que está sendo coberta para uma mesma variação em θ está aumentando. Significa, então, que o vetor aqui está maior, tá? Quanto mais distante eu estou, esse vetor aqui, Δθ, ele fica com um tamanho maior. Com uma mesma, né? Por quê? Porque a taxa de variação, né, a taxa de variação aqui do vetor posição, quando eu vario θ, está aumentando, certo? Então, quando eu vario θ aqui, ó, o vetor posição muda só um pouquinho. Se eu estou aqui e vario θ da mesma quantidade que eu variei aqui, o vetor posição variou mais, então a taxa de variação é maior, certo? Mas está aqui, então essa é a maneira como eu tenho. Então, em princípio, está aí o sistema de coordenadas, então esse só que é o sistema de coordenadas polar, beleza, certo? Só que uma coisa muito importante é o seguinte, é saber, quando eu dou um sistema de coordenadas, vai ser muito importante para as coisas que a gente vai fazer, né, que, enfim, em física a gente sabe que todas as equações de movimento são equações que envolvem derivados e tudo mais, vai ser muito importante a gente saber como, né, aqui nitidamente a gente vê que essa base coordenada, ela não é uniforme, ela muda ponto a ponto, foi o que a gente acabou de falar. E é essencial para a gente realmente ter informação completa, conseguir fazer tudo nesse sistema de coordenadas, tá? Que a gente saiba como que a base está variando, a gente tem a expressão de como que ela está variando, tá? Ou seja, como que, né, aqui del I é, na verdade, só uma notação compacta para del xi, certo? Aqui o I é bidimensional, né? Então aqui o I e o J vale 1 ou 2 só, né? Então, no fundo, eu tenho que saber como que o vetor del R varia na direção R, como que o vetor del R varia na direção θ, como que o vetor del θ varia na direção R e como que o vetor del θ varia na direção θ. Eu tenho que saber todas essas combinações para realmente conseguir fazer tudo dentro desse sistema de coordenadas sem precisar me referir a nada que seja externo a esse sistema de coordenadas. Algo que a gente ainda não sabe, certo? Bom, então, vamos primeiro fazer de um jeito que a gente saberia fazer, que é relacionando com um sistema de coordenadas afim, tá? Que no caso eu vou pegar o mais simples de todos, que é um cartesiano. Então, ou seja, pega lá naquele mesmo evento, naquele mesmo ponto lá de privilegiado do sistema de coordenadas polar, pega lá uma base que seja uma base ortonormal, E1 e E2, tá? Ou EX e EY, eu vou usar X e Y, tá? Usando essa base, né, aí eu posso localizar e representar qualquer ponto aqui como sendo um segmento orientado, e eu posso pegar as componentes desse segmento orientado nessa base fixa, certo?
nessa base fixa. E isso vai me induzir o meu sistema de coordenadas afim, que no caso, nesse caso, é o sistema de coordenadas cartesiano, certo? O sistema de coordenadas cartesiano é um exemplo de um sistema de coordenadas afim quando a base é ortonormal, quando a base escolhida é uma base ortonormal, tá? Muito bem. Então, né, de novo, eu tenho aqui uma projeção aqui na direção, estou chamando o S1 de x e o S2 de y, tá? Então não é S a primeira nem S ao quadrado. É a coordenada S1, né, ou a componente na direção 1, eu estou chamando de x, e a componente na direção 2 eu estou chamando de y, só porque é o jeito que a gente está acostumado a dar nome para as variáveis do sistema de coordenadas cartesiano, certo? Só por isso, tá? Então, eu sei que é possivelmente confuso, porque aqui é o φ de x, esse aqui é um φ de s, e o x está aparecendo aqui. Bom, mas paciência, tá? É só um exemplo, né? Muito bem, então aqui eu tenho, né, que se eu fizer a projeção desse vetor aqui ao longo dessa direção, vai dar um pouquinho mais do que 1, beleza? Um pouquinho mais do que 1. Se eu fizer aqui ao longo dessa projeção, tá me dando um pouquinho, quase 3, né? Então aqui, beleza, quase 3. Então tá aqui o meu vetor SMI de P. Então esse mesmo evento, que é localizado aqui pelo sistema de coordenadas x, mi, que é o polar, r θ, está sendo localizado aqui pelo sistema de coordenadas cartesiano. E isso vale para qualquer evento, certo? Então, de novo, né, ao invés de representar aqui, eu poderia representar aqui, mas vocês já começam a ver que começa a ficar muito poluída a minha figura, certo? Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Bom, né, e aí eu tenho, então, aqui a minha função. Lembra que eu posso, né, representar, então, o SMI, que nada mais é do que x e y, como função do xmi, que nada mais é do que r θ, certo? Ou seja, quem que é essa função aqui que pega direto um cara daqui e leva aqui, é o cara que, dado um valor de r θ, me retorna quais são os valores de x e y. E no caso do sistema de coordenadas polar, a gente sabe, pela própria geometria, né, pela geometria, como eu defini isso aqui como sendo a distância até aqui, isso daqui como sendo o ângulo, então, pela geometria do problema, a gente sabe que a relação entre esses dois sistemas de coordenadas, ou entre esse sistema de coordenadas polar e o sistema de coordenadas cartesiano, é esse daqui, certo? Só que lembra que, para o sistema de coordenadas cartesiano, que é um exemplo de um sistema de coordenadas afim, vale que o vetor que localiza, o segmento orientado que dá a posição do evento, ele é sim o valor da coordenada afim, porque é uma componente de um vetor, vezes o elemento da base. Então, ele é sim, né, um x na direção 1 mais um y na direção 2. Ele é sim, o SA ele é, escrito em termos do sistema de coordenadas afim, e o cartesiano é um exemplo, ele é a combinação linear dos elementos da base ponderado pelo valor das coordenadas, que no caso são as componentes desse vetor, certo? E aí o que eu tenho que fazer? Quem é o del RA mesmo? O del RA é a derivada desse cara em relação a R, certo? Então é só tomar a derivada parcial, né, eu não escrevi explicitamente, mas lembra que no slide anterior tinha, né? Então, o del RA, por definição, o que que é? Eu pego a derivada do vetor posição em relação à coordenada R, certo? Em relação à coordenada R. Bom, mas o que que pode depender de R aqui? Essa base aqui, ó, é essa. Eu não escrevi aqui para não ficar muito contaminado, mas é essa laranjinha, esse EX e EY aqui, esse é o que é o EX e esse aqui é o EY, tá? E essa base aqui é fixa, tá? Porque é do sistema de coordenadas afim, certo? Dado pela estrutura afim. Então, a única coisa que pode depender de R, e de fato depende, é o x e o y, são as coordenadas, certo? São as coordenadas. E aí eu tenho essas derivadas, substituindo, eu tenho aqui a minha expressão para quem é o del RA, né? Como função, né? Escrito em termos dos vetores da base EX e EY. E eu posso fazer a mesma coisa para o del θ. Aqui está o del θ, mesma coisa, e eu posso calcular aqui o del θ, certo? Ou seja, né, eu apaguei lá o reticulado laranja para ficar menos contaminada a figura, mas então o que está me dando? Isso aqui é uma relação local, tá? Então aqui, nesse ponto, ou seja, se eu tomar e pegar o valor de θ e de r no evento P aqui, isso vai me dar a relação da base coordenada nesse ponto com a base ortonormal que eu tinha escolhido.
A base ortonormal é a mesma em todo lugar, mas a base coordenada não, certo? Então, se eu pegar aqui nesse outro evento, por exemplo, se eu pegar o valor de θ daqui, desse evento, e o valor de R desse evento, aí vai me dar a relação entre as bases aqui, que já mudou, certo? Claramente aqui o del R é diferente desse del R, o del θ é diferente desse del θ. E a mesma coisa aqui, tudo bem? Então, vai dar a mesma coisa. E aí, uma vez tendo isso, aí vocês podem calcular agora. E se eu tomar uma derivada de novo aqui na direção radial? O que vai dar se eu tomar uma derivada na direção radial? Bom, aí faz a conta. Vai dar zero, certo? Ou seja, o vetor del R, na direção radial, ele não muda, né? E, de fato, se eu estou aqui num evento qualquer, e eu pego aqui, para onde que o R cresce? O R cresce para cá, beleza. Então, esse aqui é o del R. Agora, pega um evento próximo. Está aqui. Para onde o R cresce? Da mesma maneira, para cá. Se eu for comparar esses dois vetores del R em pontos próximos, você vai ver que eles são idênticos, à medida que você se afasta na direção radial. Se eu derivar em relação a θ, já não é verdade. Se eu andar em θ, aí o del R vai mudar um pouquinho a direção dele, certo? E aí, quanto vai dar, é só calcular a derivada em relação a θ. Mesma coisa aqui, se eu pego isso aqui e derivo em relação a R, o del θ na direção a R, faço a conta aqui e vejo quanto dá. Se eu quero saber quanto varia na direção θ, faço a conta e vejo quanto dá. E essas quantidades, esses resultados de como que a base coordenada varia ponto a ponto, essa é uma informação extremamente relevante se você quer fazer uso desses sistemas de coordenadas genéricos, tá? Mas o ideal, isso a gente ainda não está fazendo, o ideal é não precisar recorrer a um sistema de coordenadas afim, né, para calcular essas coisas. Porque senão a gente vai ficar sempre refém desses sistemas de coordenadas que, né, são muito particulares, que as linhas coordenadas são linhas retas e tudo mais. A ideia é que a gente quer se libertar disso, tá? Então, a gente vai ter, e a gente vai conseguir fazer isso, a gente vai ter que achar um outro meio de ficar só dentro do sistema de coordenadas que a gente escolheu, só restrito ao sistema de coordenadas que a gente escolheu, sem precisar fazer menção a outros sistemas de coordenadas. Obviamente que nada vem de graça. A gente vai ter que ter uma informação adicional para poder tirar isso, mas é uma informação intrínseca do sistema de coordenadas que a gente escolheu, sem precisar ficar fazendo referência obrigatoriamente a outros sistemas de coordenadas, tá? Muito bem, agora feito o exemplo, e se eu pego agora dois sistemas de coordenadas arbitrários, certo? Bom, se eu tiver dois sistemas de coordenadas arbitrários, não é muito diferente do que a gente viu até agora, porque a gente já tinha dois, né? A gente tinha um que era arbitrário, o outro não era arbitrário, mas as manipulações são muito parecidas. Então, só por completeza, né, conceitualmente, vamos supor que eu tenho aqui meu espaço-tempo, eu tenho aqui uma região AX, né, que eu uso o sistema de coordenadas para dar nome, para dar valores de, né, quádruplas reais para esses eventos aqui. E vamos supor que eu tenho uma outra região que possivelmente vai ter uma intersecção com essa, ou poderia até coincidir completamente, mas é uma outra região que tem uma intersecção não vazia, e eu uso um outro sistema, posso usar, se eu quiser, um outro sistema de coordenadas aqui, que mapeia esses eventos de uma outra forma, que eu estou usando aqui um feed x', tá certo? Também em R4, certo? Eu estou desenhando R4s diferentes só de novo, né, por preciosismo, tá? Mas os dois são R4, certo? É que a maneira como, né, como um sistema de coordenadas não tem absolutamente nada a ver com o outro, então esse cara pode estar aqui e esse aqui pode estar lá sei lá, na Conchinchina, né? Então não é prático, né, representar no mesmo, tá? Tanto é que eu não estou nem colocando onde está o zero aqui, né? Isso aqui pode estar lá no 1000 e tanto, né, nos valores de coordenadas, tá? Muito bem. O fato é, se tem uma intersecção comum, então nessa região aqui, ó, esses pontos aqui, eu estou só expressando onde que eles estão sendo mapeados. Eles estão sendo mapeados aqui, por esse sistema de coordenadas. E esses pontos da intersecção aqui também estão sendo mapeados por esse sistema de coordenadas nessa região. Tá? Então, essa região de intersecção é uma região na qual os dois sistemas de coordenadas estão definidos, os dois. Tá? E decorre daquela condição de compatibilidade com as coordenadas afim que esses dois sistemas de coordenadas também vão ser compatíveis entre eles. Em que sentido? No sentido de que essa função aqui, né, que pega elementos daqui, né, do feed x da intersecção. Então, aqui está a intersecção dos dois. Quem é o feed x da intersecção? É esse cara aqui. Então, essa função pega elementos daqui, pega φ menos 1, então leva para cá, e depois aplica φ de x, que vem para cá, cai aqui,
certo? Então, é uma função que vem daqui para cá, tá? Essa função, que no fundo quem é? Bom, se eu for expressar em termos da minha notação, né? Isso aqui nada mais é do que o x', se isso aqui eu chamar de x' mi, e aqui x', isso aqui são os x', é como que as coordenadas x' dependem das coordenadas sem linha, certo? Então vai dar o quê? Vamos dar 4 funções, x'0, x'1, x'2, x'3, de 4 variáveis cada, x0, x1, x2, x3, tá? E a condição decorre da condição de compatibilidade que essas duas aqui são compatíveis também entre elas, ou seja, essa função aqui é uma função infinitamente diferenciável, e além disso, a inversa existe, né? E também é infinitamente diferenciável. Só que a inversa o que ela faz, né? Ela expressa as coordenadas x sem linha em termos das coordenadas com linha, tá? E no fundo essa é a inversa dessa, certo? E ambas são funções, ou não, ambas não, né? Aqui eu tenho 4 funções, aqui eu também tenho 4 funções, né? Um mapeamento, né? É uma função de R4 em R4, certo? Mas como funções de variável real, funções reais de variáveis reais são 4 funções reais de 4 variáveis cada, certo? Muito bem. E aí, se eu tenho, então, ó, o que acontece se eu estou usando o sistema de coordenadas, eu resolvo mudar, né, colocando de outra maneira, como que a base, né, eu posso definir uma base aqui nessa região aqui em comum, eu posso definir uma base coordenada associada a esse sistema de coordenadas, mas eu também posso, nos mesmos pontos, definir uma base coordenada associada a esse sistema de coordenadas. No mesmo ponto a ponto, né, eu posso, na região da intersecção, ou seja, na região onde os dois sistemas de coordenadas estão definidos, eu posso trabalhar tanto com uma base coordenada quanto com a outra, certo? Eu vou representar como del_mi linha a base coordenada associada a esse sistema de coordenadas aqui, x', tá? Por definição, quem que ele é? Eu pego a derivada do SA e falo, mas quem é o SA? O SA você tem que usar um sistema de coordenadas afim, né, para dizer quem é o SA. Precisaria se eu quisesse fazer a conta explícita, mas aqui a gente está manipulando os resultados. O fato é, esse sistema de coordenadas afim existe. Ele existe, certo? Então, a gente não precisa realmente fixar um para fazer essas manipulações que a gente vai fazer. Por quê? Porque, bom, se eu fixasse tudo, a gente sabe que a gente definiria, né, os elementos da base coordenada em relação a esse sistema de coordenadas aqui, que daria o quê? Daria em cada ponto qual é a direção no qual cada uma dessas coordenadas aumenta, certo? Então, sei lá, daria uma coisa em cada ponto, um para cá, outro para cá, né? Como que eles são calculados? Seriam calculados desse jeito. Seriam calculados desse jeito se você tivesse dado quem é o SA em termos dele. Suponha que você tenha, certo? Suponha que você tenha um SA cujo vetor, a origem está em qualquer lugar aqui, não importa onde, tá? Mas dado uma origem, suponha que você tenha aqui quem é esse SA como função do S', do x', tá? Fazendo uma mera regra da cadeia, né? Se eu tenho aqui, se eu estou pegando uma derivada em relação a x', eu posso fazer essa regra da cadeia, ó, introduzir uma derivada em relação a x sem linha, desde que aqui também eu introduza a derivada em relação a x sem linha, tá certo? E eu tenho essa regra da cadeia, só que agora isso daqui, ó, é a definição da base coordenada nesse sistema de coordenadas, certo? E aí eu tenho, então, como que uma base muda para outra. Repara que para mudar a base, né, de um sistema sem linha para um sistema com linha, a base do sistema com linha se relaciona com a do sistema sem linha através da matriz, né, do jacobiano. Isso aqui é a matriz jacobiana, né, derivada do sistema, da transformação de coordenadas. Só que aqui é da transformação inversa, né, ó, né? Para mudar da base daqui para cá, eu estou fazendo a derivada de como que esse x depende desse. É essa função que vem daqui para cá, certo? É o x, é essa aqui. É o x como função de x' que eu tenho que derivar aqui. Bom, e para a base dual, né? Então, quem é esse dx? Quem viu as notas de aula? Nas notas de aula, eu introduzo essa notação, tá? Então, do mesmo jeito que isso aqui é meramente uma notação compacta para isso, que representa uma base, né? São vetores, são 4 vetores, certo? Um para cada valor de mi. O A está aqui para dizer que é um vetor, né? Isso daqui é a notação, uma mera notação, embora sugestiva, pelo que vai vir mais para frente, mas por enquanto é uma mera notação da base dual, da base de covetores, que é dual a essa base coordenada aqui. Então, essa é a base dual coordenada,
tá? É a base, ou base coordenada dual, tá certo? Qual é a definição dela? A definição de base dual. Eu pego cada um desses caras, para cada valor de μ, isso aqui é um covetor, tá certo? Para cada valor de μ, isso aqui é um covetor, que atuando no vetor correspondente da base, ou dá 1, se for o mesmo, né? Se μ e μ for igual, ou dá 0 se μ for diferente de μ. E a mesma coisa vale para linha. Se for com linha, é só botar linha aqui e linha aqui. Continua dando a delta de Kronecker do mesmo jeito, tá? Bom, como que se a base direta muda desse jeito, se a base coordenada muda desse jeito, como que a base dual muda, né? E é isso que eu vou pedir para vocês mostrarem, que a base dual muda com a matriz jacobiana da transformação direta, né? Eu tenho que tomar as derivadas de como que o x' depende de x. E isso eu peço que vocês mostrem, tá? Tá feito nas notas, na verdade, tá? Mas, ou, se eu não me engano, tá feito totalmente ou praticamente totalmente, tá? Então, só seguir lá. Muito bem, isso para a base. E se eu tiver um vetor, como que as componentes do meu vetor mudam? Isso aqui é como que a base coordenada muda e como que a base coordenada dual muda. Mas e como que um vetor muda? Desculpa, não um vetor. Um vetor não muda, certo? Por mudança de... Se eu tiver aqui, né, se eu tiver, por exemplo, aqui uma quantidade vetorial aqui, tá? A quantidade vetorial não está nem aí para qual é o sistema de coordenadas que eu vou usar para descrever a física dessa região ou a geometria dessa região. Tá? Né, o fenômeno, o sistema nessa região. Então, as grandezas físicas, né, as quantidades físicas que vão ser codificadas por vetores, covetores, tensores em geral, elas são quantidades, são objetos que independem de coordenadas. A coordenada, de novo, é uma coisa auxiliar, né, uma camada auxiliar que você coloca lá para te ajudar a fazer conta, tá? Mas não influencia na física. Então, as grandezas físicas codificadas, né, ou descritas por vetores, covetores e tensores, estão totalmente alheios a qual é, de fato, o sistema de coordenadas que você está usando. Tá? Então, quando você muda um sistema de coordenadas, essas grandezas, os objetos, vetor, covetor, tensor, não mudam. Eles não mudam, os objetos não mudam. Porém, muda a base na qual você está expressando eles, e, portanto, vai ter que mudar as componentes deles também, certo? Porque o objeto não muda. Mas se eu mudo a base, muda a componente, tá? E como que as componentes mudam? Bom, dá para ver da seguinte maneira. O meu vetor VA, eu posso escrever ele como sendo componentes Vmi na base coordenada ΔMi, certo? Só que a base coordenada ΔMi, se eu inverter essa relação aqui, ó, tá? Ou só usando regra da cadeia mesmo, tá? Fazendo essa dedução aqui inversa, eu vejo que a base ΔMi, ela é ΔX' ni, ΔL' ni A, não, desculpa, ΔX' ni, ΔX mi, ou seja, a derivada da transformação direta, certo? Que aqui aparecia a transformação inversa. Aqui aparece a transformação direta de x para x', certo? Vezes combinação linear aqui, né, do ni com ni, combinação linear com os elementos da base linha, certo? Bom, mas se o meu vetor VA eu estou expressando em termos da base linha disso daqui, tudo que estiver acompanhando aqui, por definição, é a componente desse mesmo vetor nessa nova base. Ou seja, quem é o V'mi? Quem é o V'mi? O V'mi vai ser ΔX' mi, ΔX ni, Vni, tá certo? Então, notem que, embora a base de vetores ela se transforme, né? Quando eu vou de x para x', a base de vetores se transforma usando a transformação inversa, jacobiana da transformação inversa, as componentes do vetor se transformam com a transformação direta, jacobiano da transformação direta de coordenadas, tá certo? O que é razoável, por quê? Porque o vetor ele tem que permanecer o mesmo, o objeto, o vetor, ele tem que permanecer o mesmo. Se a base muda de um certo modo, a componente tem que mudar do modo inverso para compensar, cancelar a variação da base e continuar dando o mesmo objeto, né, vetorial. E a mesma coisa vale para um covetor, né? Se eu tenho aqui um covetor WA, o que ele é? Bom, expresso na base dual coordenada, ele é um WMi dxmi A, certo? Base dual. Lembrando, isso aqui é só uma notação da base dual a uma base coordenada, certo? Bom, só que a base dual coordenada, ela vai se transformar até, né? Aliás, a notação, um dos motivos pelo qual a notação é sugestiva é justamente isso, né? Dx' vai dar um ΔX', é como se eu estivesse aplicando regra da cadeia aqui para uma diferencial, né?
Então, aqui, a diferencial de x sem a linha vai ficar del x mi sem linha com del x linha ni, dx linha ni, certo? E, de novo, ó, se eu tenho um covetor e ele são certos números, né? Combinação linear com os elementos da base agora com linha, tudo que está acompanhando todo o coeficiente aqui da base com linha são as componentes nessa base com linha. Então, quem é o W', né? O W' mi vai ser del x mi sem linha, del x mi com linha, W mi. Então, notem que, de novo, né? A base dual se transforma, né, com a matriz jacobiana da transformação direta. Mas as componentes do covetor se transformam com a base, o jacobiano da transformação inversa. De novo, por quê? Porque o objeto covetor, ele vai ser o mesmo, ele é independente de base, ele está nem aí, está se lixando para qual é a base que você, né, vai adotar para fazer contas, tá? Então, o objeto físico não depende. Se a base muda de um jeito, as componentes têm que mudar de uma maneira a cancelar aquela mudança da base para, no final, dar o mesmo objeto. E isso vale para qualquer tensor, tá? Então, né, se eu pego um tensor de posto arbitrário, isso eu deixo como exercício nas notas vocês mostrarem, os índices que estão em cima se transformam. Cada índice que o tensor tem em cima das componentes, colocando de outra maneira, né? Então, as componentes de um tensor arbitrário se transformam de modo que cada índice que aparece em cima se transforma com uma matriz, né, dessa daqui, né, com esses coeficientes aqui, a transformação direta, né, matriz jacobiana da transformação direta, enquanto que cada índice embaixo se transforma com o jacobiano da matriz o jacobiano da transformação inversa. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, isso é o que eu queria falar para vocês hoje, né, sobre sistemas de coordenadas e bases coordenadas. Então, a gente introduziu o conceito de sistemas de coordenadas e de bases coordenadas e de base dual, tá certo? Então, é uma maneira da gente representar, né, eventos do espaço-tempo usando coordenadas e sem necessariamente estar atrelado ao fato de que aquilo lá é a componente de um vetor numa dada base. Não necessariamente vai ser a componente de um vetor numa dada base, certo? Se for o sistema de coordenadas induzido pela estrutura fim, aí vai ser, mas não necessariamente no caso geral. Porém, a gente ainda está preso a essas coordenadas afim, por quê? Porque para eu, por enquanto, calcular como que a base coordenada muda ponto a ponto, por enquanto eu só consigo fazer isso se eu souber como que aquelas coordenadas se relacionam com uma base fixa. E uma base fixa, no fundo, é você escrever, né, é o que a gente faz quando a gente está escolhendo o sistema de coordenadas afim, né? Então, ainda estou precisando expressar essa base coordenada em cada ponto, em termos de uma base fixa, para poder saber como que ela muda ponto a ponto, para poder saber, ao tomar derivadas dela, né? E isso é um pouco inconveniente, porque parece que a gente, então, tudo bem, a gente está querendo usar um sistema de coordenadas arbitrário, mas fica sempre tendo que recorrer a um sistema de coordenadas muito particular, onde a base é igual em todos os pontos, e a gente quer se libertar disso, tá? E a gente vai conseguir se libertar disso nas próximas aulas, tá certo, pessoal? Então, tá, agradeço a atenção de vocês e a gente se vê, então, na quarta-feira, certo? Um abraço, pessoal.